Boa noite, Pelotas! Boa noite, minha querida Zona Sul. Gente, que maravilha estar aqui nessa segunda-feira no programa De Frente com Astro. Eu sempre digo para vocês que eu volto aqui com muita alegria, com muito amor, com muito entusiasmo. Por quê? O programa leva cultura, entretenimento, beleza, charme e muito mais mesmo. Bom, gente, recentemente, né, nós tivemos o Dia Internacional da Mulher, que foi o dia 8 agora de março, um dia muito importante no mundo, né, gente? Importantíssimo. E porque a gente sabe que as mulheres continuam nessa grande luta, embora já avançaram bastante, mas elas que vão falar daqui um pouquinho o que elas acreditam que falta, o que elas vão aconselhar as outras mulheres, que isso vai ser muito importante. Também nós vamos ter depois o quadro, né, que a gente já tem há muito tempo, que é maravilhoso. Neste quadro hoje, com Jefferson Dickman, que é literatura, poesia e artes, ele vai estar falando de Portugal, lá da Igreja de Fátima para nós. Então hoje vai ser assim, fabuloso, maravilhoso. E ainda, gente, olha, nós vamos ainda ver uma cena e falar do filme Doce Final, a doçura de um homem até o momento em que o seu ego é ofendido. Olha, gente, que forte, hein? O nome dele, a produção e direção é de Eduardo Amado, que no entretenimento ele é conhecido como Mr. Negrinho. Este filme retrata a desconstrução do machismo, uma história baseada em fatos reais. É isso aí, gente, então nós vamos começar De Frente com Astro hoje. Bom, vocês já estão vendo aí de casa, né? Essas mulheres lindas, maravilhosas, inteligentes. Então, nós vamos começar apresentando para vocês aqui, vou dar uma boa noite, então, a Jaqueline Santos. Jaqueline é cientista social, pós-graduando em gestão do SUS, produtora do Bloco do Mapa. Aqui em pós-graduando em gestão do SUS, olha, nós vamos te ouvir muito hoje. Boa noite. Boa noite, Astro. Boa noite às convidadas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar hoje aqui, né, representando, né, esse mês de março, as mulheres, que nossos dias são todos os dias, né, Astro? Então, quero te agradecer de antemão, né, por estar aqui e poder vir aqui falar um pouquinho para as mulheres que estão aí nos assistindo e daqui um pouco consigam se identificar com alguma de nós aqui e levar a nossa história aí para a vida delas também. Oh, maravilha, né? Vai levar de história para a vida, assim como elas também podem nos mandarem mensagens pelo WhatsApp e pode depois ali nas redes sociais, que vai ficar o programa, mandar alguma pergunta que eu encaminho para as convidadas aqui, tá bom, gente? Bom, agora eu vou apresentar para vocês a doutora Ana Maria Izquierdo, presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, que foi empossada recentemente. Boa noite, doutora. Boa noite, Astro. Um prazer estar aqui com vocês. Né? Agradeço imensamente o convite, né? Cumprimento todas as amigas, as colegas que estão aqui e estou à disposição para nós fazermos esse bate-papo. Vai ser maravilhoso esse bate-papo, gente, essas mulheres são fera. Não tinha as meninas do João? As meninas do Astro, gente. Só que são várias, né? Porque todas as semanas tem muitas pessoas aqui, muitos meninos e muitas meninas também. Temos aqui também a doutora Flávia Rochefort, que é psicóloga. Também a doutora Flávia tem um trabalho muito bonito, como escritora também, como jornalista. Ela trabalha também no Oncocentro. Boa noite, doutora. Boa noite, Astrogildo. Boa noite, meninas, amigas, né, mulheres companheiras de jornada e o pessoal que está em casa. Agradeço muito o convite e vamos, com certeza, ter um super bate-papo aqui, todas nós. E agora vou dar uma boa noite. Ela já é acostumada aqui no nosso programa, deve ser a terceira vez que ela está aqui, sempre bem-vinda, doutora Angélica Mendes Brus Amarelo, advogada e mais especialista nas causas de famílias e sucessões. Boa noite, doutora. Boa noite, meu amigo Astrogildo, de muitos anos já. Longos anos, churrascos e festas. Longas aventuras. Aventuras. Passeios e viagens. Passeios e viagens, carnavais em outro estado. Isso mesmo. Agradeço o convite. Estou muito feliz de estar ao lado dessas amigas, umas que eu já conheço há mais tempo, outras que nos conhecemos hoje. E estamos aqui abertos também para as perguntas e as dúvidas para esclarecer. Olha, gente, viu? Olha, hoje
é o Dia das Mulheres aqui no programa. Que, na verdade, como foi colocado aqui, né, Jaqueline, o Dia das Mulheres é todos os dias. O Dia dos Seres Humanos é todos os dias, né? Todos os dias nós levantamos, respiramos, andamos, vivemos, né, adoecemos, rezamos, oramos, temos fé. Então, todo dia é dia para a gente que está vivo, para a gente que quer viver, para a gente demonstrar força e não se entregar. Por isso que elas estão aqui hoje, gente, olha, elas vão falar tanta coisa, vocês não saiam daí, que isso vai estar fantástico. E eu sempre começo falando, né, gente, relembrando uma história que no século XX teve grande avanço em relação aos direitos das mulheres. A Constituição de 1934, promovida pela primeira lei de igualdade aos sexos, né, de igualdade aos sexos. Isso quer dizer que tem direito fundamental às mulheres de votar também, que antigamente eram só os homens, né? Então as mulheres agora podem votar, foi em 1934, e também serem votadas, né? Podem ser candidatas. Como também deve ser, é lei, salários, salário também, tanto do homem como da mulher, eles devem terem a igualdade. Vocês não acham? O que vocês acham da lei de 1934? Pode dar uma palavra aí, vocês à vontade. Bom, né, posso dar a minha, nem a opinião, na verdade, é o que realmente acontece. Claro. Realmente, na época, foi um avanço, só que, até hoje, essa disparidade existe. A gente confunde, há pouco nós estávamos até comentando sobre isso, então, às vezes, há uma pequena confusão, até não sei se é realmente confusão, mas às vezes as pessoas tendem a se acostumar com aquilo e achar que vamos deixar assim, né? Vamos colocar para baixo do tapete. Mas a realidade mesmo é que quando se fala por um exemplo, né, um professor que ele está dando aula no município, no estado, numa escola pública, né, federal, né, existe realmente uma igualdade de salários. Tanto um professor homem como uma professora mulher, estou dando um exemplo, existe, né, outros cargos também públicos. Realmente existe uma igualdade de salários. Mas em empresas privadas isso já não acontece. Já é bem infelizmente, diferente. Né? Uhum. Sim. A Jaque vai nos falar. Dando uma contribuição também, Astro, para quem está aí nos escutando, nós falávamos um pouco antes também em relação ao direito de votar. Né? Isso. Enquanto as mulheres não negras, né, lutavam pelo direito do voto, nós, mulheres negras, nós estávamos ainda lutando para sermos mães, porque nós éramos mãe de leite, né, ama de leite, e tiravam nossos filhos, então nós lutávamos para isso. Foi adquirido o direito do voto? Foi sim, mas somente para as mulheres brancas. Nós, mulheres negras, nós não votávamos naquela época. Né? Isso é interessante dizer aqui para quem está nos assistindo. Um outro detalhe também importante na relação quando as mulheres estavam lutando lá nas frentes das fábricas, né, jornadas imensas de 15, 18 horas, né, lutando lá por ter os seus salários igualitários com os homens, que a gente vê até dia de hoje, conforme, né, você trouxe aqui. Então, a gente vê que avançou, mas não avançou o quanto deveria ter avançado. Eu creio que o Estado tem que tomar essa frente para que as coisas avancem, porque eu vejo muitas instituições, ONGs, pessoas lutando, né, para que isso seja equiparado, mas somente nós não vamos conseguir. O Estado precisa se fazer presente e botar a cara e fazer que tudo isso seja igualitário. O que tem a doutora Flávia para completar esse assunto, a nossa fala agora? Dentro até do consultório, é uma queixa recorrente, né? Essa questão, e muito mais ampla, inclusive, a gente poderia ficar falando muito mais, e muito mais itens sobre isso, mas acontece, de fato, um nível de estresse muito elevado, né? Eu vou usar um termo meio pesado, mas é porque é assim sentido mesmo. Lógico. Como um abuso,
né, de se sentir, a mulher se sente invadida, se sente menosprezada, ela acaba tendo angústias, tristezas, chegando à depressão. Então, o estresse dentro do trabalho, hoje, é um índice altíssimo na mulher. E agora vamos ouvir a doutora Ana, que para completar toda essa fala que linda que está sendo feita. Eu estava ouvindo a doutora Angélica e concordo plenamente que, muitas vezes, tanto as mulheres como os homens, elas negam o fato dessa disparidade social que a Angélica, né? Realmente. Enquanto há um concurso, o salário é igualitário para todos, mas em empresas não há. privadas não há isso aí. Isso se verifica através, quando se faz a pesquisa em relação aos salários, aos benefícios previdenciários pagos pelo INSS. Quando se tem um benefício previdenciário pago de aposentadoria no valor até 1, 2 salários mínimos, se vê uma quantidade bem grande de mulheres aposentadas. Mas quando se pesquisa em salários maiores, se verifica o quê? Que quanto maior o salário, mais homens, um índice maior de homens, né? E por que isso? Porque realmente a mulher, ela para concorrer no mercado de trabalho, ela é difícil, há uma discriminação pelo fato da mulher ter a gestação, né? E pelo fato da mulher ter a dupla jornada, né? Que é uma coisa que também pesa bastante. Isso causa assim, existem pesquisas que dizem que a mulher ela é cuidadora. Né? Ela cuida da mãe, ela cuida do pai, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, e assim mesmo ela participa do trabalho, né? Do ambiente laboral. E se verifica que, ao contrário, quando a mulher adoece, outras mulheres vão cuidar dela. Então, a mulher realmente, embora nós tenhamos uma Constituição Federal avançada, existe na prática, né, muito que se lutar e batalhar por essa igualdade, essa paridade. Gente, que lindo, que importante o depoimento de vocês. A fala, né? Porque aqui nós estamos falando, estamos trocando ideia entre nós, né? E eu achei muito importante isso. Então, a lei hoje, a lei federal, como ela diz, precisa de muito mais, né? Precisa que o Estado, haja intervenção do Estado, né? Para que as coisas realmente aconteçam. Como eu estava agora ouvindo vocês, acontece, penso eu que às vezes acontece, porque chega o homem ali numa empresa, é 1.000, chega a mulher ali, 800. Mas aí ela tem que submeter, porque ela tem filha, tem conta, ela tem... Ela não pode, naquele momento ali, lutar e dizer, não, eu não quero ser. O que vocês acham disso? É mais ou menos assim? Uma das coisas, assim, que nesse sentido, eu vejo muito, e as meninas vão te concordar, que para a mulher está muito complicado, sempre foi, mas está mais ainda, porque pela luta, a batalha para ingressar no mercado de trabalho, não raras vezes coincide com o momento em que ela vai também organizar família, ter os primeiros filhos, começa toda esse lado mãe, né, cuidadora, como eu estava dizendo, enfim. E mais ainda, nessa questão salarial, o que acontece? É exigido da mulher que ela esteja maquiada, um cabelo tratado, uma roupa trajada, adequada ao ambiente. Então, essa exigência, exatamente, ela é sufocante, né? Mas a mulher tem que se posicionar dessa maneira. No mercado de trabalho é exigido isso, mas com esse salário? Pois é. É a necessidade, acredito eu, do momento, né? Por isso que vocês falaram bem que o Estado tem que intervir, porque a pessoa, por si só, não tem condições, gente, né? Ela precisa trabalhar, precisa se alimentar, precisa pagar uma casa, um aluguel, está desesperada, e aí consegue. A Jaqueline quer fazer a colocação? Isto, fazendo uma colocação aqui, Astro, nós não podemos esquecer que nós viemos, né, nós fomos moldados numa sociedade patriarcal, né? Então é uma sociedade machista, aonde a gente vem lutando pelos nossos direitos. Então, você mulher que está me assistindo aí do outro lado, é muito grande. As mulheres que estão me assistindo aqui, aí do outro lado, as convidadas que estão aqui,
há de concordar comigo que, enquanto não houver união das mulheres, para que nós tenhamos mais mulheres nos espaços de decisão que decidam ali na caneta, ou seja, como deputada federal, estadual, vereadora, governadora, prefeita, enquanto nós não tivermos essas mulheres nesses espaços aonde fazem as leis, nós vamos continuar engatinhando. Então, as mulheres que estão me assistindo, elas precisam, né, tomar parte de todo esse englobamento, de todo esse feito global que é a política, porque a gente vê, na maioria das vezes, as pessoas dizendo: eu não gosto de política. Nós somos a maioria, e como nós somos a minoria... Eu não gosto de política, eu não me envolvo em política. Não, mas, Astro, infelizmente ou felizmente... para quem não sabe, eu sou vereadora suplente aqui da cidade. Eu assumi uma semana, na Semana das Mulheres em 2020, e eu consegui votar lá aquele salário que tinha para as mulheres em 2020, que eram mães solos. Então, ali tinham mulheres bastante para votar aquele projeto de lei. Se não tivesse, não ia passar. Então, por isso que é importante ter mulheres nos espaços de decisão. Olha, eu vi mulheres, vão se unir, vão lutar, tem que andarem juntas. Vocês, agora perguntando uma curiosidade minha, vocês acham que as mulheres lutam juntas, se apoiam, no sentido de andarem juntas, de fazer uma caminhada? Existem muitas mulheres que entram nessa luta, ou vocês acreditam que muitas ficam em casa, não querem nem saber, deixa ver o que o governo vai fazer, o que vai acontecer? Olha, Astro, complementando um pouco, né, a fala das colegas e de encontro com o que tu está me falando agora, eu acho assim, que, na verdade, a mulher, desde pequenininha, né, quando é pequenininha, já nas próprias brincadeiras, né, a brincadeira com boneca, aquela coisa, se a menina vai ali, vai pegar um carrinho para brincar, não, isso não é para ti. Vai pegar uma bola, não, isso não pode. Eu até acho que, aos poucos, está evoluindo. Hoje a gente tem meninas que jogam futebol, né? Então, quer dizer... Está mudando mesmo. Isso tem que começar em casa, os próprios pais, né? Toda essa situação. Mas, assim, a questão de equiparar, né, não só o salário, mas todas as situações, a questão da política nos lugares de poder, né, para que possam ter decisões voltadas para a mulher. Também a gente escuta das próprias mulheres que é isso, né? A gente tem que se ajudar, porque aquela fala, o homem é unido, né? Consegue as coisas porque está unido, né? Essa que é a verdade. E eu vi um comentário, agora quando teve o Dia Internacional da Mulher, né, dia 8 de março. Então, teve aqui na nossa cidade, teve um jogo, né, de futebol, de um time bem... Masculino ou feminino? Masculino. Sim. Né? Conta aí. Um time de futebol, aquela coisa toda. E foi dado ingressos, né, até um número lá, X de ingressos para as mulheres. E aí, né, todo mundo comentando que coisa boa, que... E eu vi na rede social o comentário de uma mulher: não, mas escuta aqui, por que isso? Vamos começar já. Não querem se equiparar, não querem ser, né, todos iguais, não tem que ter distinção, não tem que ganhar menos. Por quê? Uma mulher comentando isso. Aí já começa, em simples coisas, imagina, ainda se vê. Imagina a situação. E aí, né? Um homem, um cavalheiro, na verdade, comentou: não, mas isso é um presente que está sendo dado justamente por hoje ser o Dia das Mulheres. Você sabe o que significou o 8 de março? Colocou assim. E foi a defesa de um homem. E eu achei muito legal isso. Quer dizer, a mulher fazendo aquele comentário, né? Imagina, nem né? Um pouco elegante, vamos dizer assim. Deselegante. E daí, né? Então, é aí que começa. Quer dizer, tem que haver união realmente entre as mulheres, né? E é verdade, né? Um dito popular, assim, que as pessoas dizem: a gente chega nas festas, uma mulher se arruma para outra. Isso é uma coisa machista, isso aí, será? ela botou, mas ela fez melhor cabelo, ela vai vestido melhor que o meu, mas agora semana que vem eu vou arrasar com ela. Existe isso aí. Que fala um pouco disso aí. Eu fiquei curioso, sim, eu fico curioso com isso aí. As pessoas falam muito. Eu me arrumo para mim, né, Astro? Então eu prefiro não comentar essa parte, eu deixo para as colegas. Eu diria que
a mulher bem resolvida, É. ela vai se arrumar para ela, né? No momento que ela se autoconhece, que ela sabe, né, o quanto ela é poderosa, o quanto ela pode vestir o que quiser, da forma que quiser, né? E ela não tem por que se arrumar para outra, né? Assim como para o outro, né? Que bom, ela última tem que estar de curiosidade. bem com ela, para depois, então, ela poder estar de bem com o contexto. Esse dia uma amiga disse assim, fulana estava na festa com tal colar, agora o próximo ela vai ver, vai lavar o pescoço, ela vai ficar aí dura. E Ana, o que tu tem, doutora Ana, a dizer sobre Não, isso? assim, Flávio, eu estava pensando agora, né? O quanto nós, atualmente, nós estamos conseguindo ocupar os espaços de poder com uma posição feminina. Nós, enquanto mulheres, porque até há pouco tempo, o que acontecia? A mulher, ela entrou para o mercado de trabalho e ela, como ela não tinha aquele espaço, né, havia muito preconceito por ser mulher, ela criava até uma postura, né, Flávia, meio masculina. Exatamente. Né? E aí, muitas vezes a mulher que trabalhava, ela tinha o quê? Um comportamento assim, uma roupa masculinizada, né? Isso. Como querendo dizer que ela não era vaidosa, que ela não era cuidadosa e não tinha os cuidados pessoais. E hoje a gente verifica-se que nós podemos ser vaidosas, nós Sim. podemos nos vestir, podemos ser todas as características femininas e assim mesmo comprovarmos que nós temos capacidade tão quanto os homens. E é verdade, eu vou muito falar com uma amiga, e às vezes eu quero dar para ela, ela trabalha numa obra, numa construtora aqui, e chega bem chique, com bom cabelo, bem organizada, coloca a roupa, trabalha carrinho de mão, carrega tijolo, ela reboca aquilo lá, tudo numa felicidade. Gente, tem força. Quando ela sai dali, um bom cabelo, bem arrumada, bem tranquila, bem perfumada. Sim. Então, isso aí já vem mostrando o quanto o avanço das mulheres, né? Não, e complementando isso, né, que a gente está falando, que tu estás colocando, a questão também da escolha, de poder ter hoje o direito da escolha da profissão, daquilo que tu queres exercer. É verdade. Né? Como você sabe, né, gente, nosso papo é gostoso. Gente, o que assunto envolve a Mariana Rochefort está aqui também, né? Está ali em contatos, né? Nos levando para as redes sociais deste mundo inteiro. Bom, gente, você sabe que a realidade, a cada 4 horas uma mulher é agredida. Isso a gente sabe, né? Mas eu gostaria de saber por que muitas não denunciam o agressor. O que vocês acham que acontece? O que é necessário para que elas fiquem, encorajá-las para este momento? Seja, pode não ser, eu estou dizendo encorajá-las, mas de repente agora eu quero ouvir de vocês, mulheres. O que seria a Ana, a doutora Ana? Pode falar. Astrogildo, normalmente é divulgado a violência física. Mas nós que somos estudiosos, né, a gente verifica que não existe só a violência física. Existem outros tipos de violência. Existe a violência financeira, quando o homem se apropria do dinheiro da mulher, para que ela não saia, para que ela não tenha vida própria. Quando o homem faz violência emocional, para que a mulher não se ache capacitada para exercer triste, plenamente, né? A parte profissional. Triste, né, gente? Né? Isso é horrível. E existem vários tipos, então, de violência. E, muitas vezes, a física, a mulher, muitas vezes, não denuncia. Por quê? Porque ela tem medo. Ela tem medo de não conseguir vencer, de não poder cuidar por si só dos filhos, né? Por não ter dinheiro, por não ter, às vezes, a capacitação financeira, capacitação laboral para que possa ter os seus recursos próprios, né? E hoje, esses dias, eu tive uma reunião e o comentário foi o seguinte, que aumentaram os números de violência, de denúncia. Deus do né? Mas, na realidade, não aumentaram, Astrogildo. Na realidade, o que está acontecendo, as mulheres estão mais fortalecidas e elas estão denunciando. Ah, que bom, que maravilha. Então, assim, ó, os dados mesmo. estão sendo condizentes, na realidade, com a realidade que está acontecendo, né? E só para complementar, eu acho assim, ó, que a motivação também é que há uns anos atrás não existiam delegacias especializadas para a mulher e que existissem mulheres para atendê-las. Então, até o próprio ambiente
onde existiam Não era homens, favorável, né? não era Lógico. favorável. Né? Hoje a gente tem delegacias especializadas, né, na vara da violência, e eu acho que isso motiva, dá uma credibilidade maior, a mulher se sente mais à vontade também para fazer a denúncia, e geralmente é atendida. Claro que a gente sabe, e até os próprios noticiários também, de vez em quando, colocam casos assim que a gente se entristece também, né, em que as mulheres vão lá, denunciam, são atendidas às vezes pela figura feminina, e mesmo assim chamam o agressor e liberam. E aí, às vezes, acaba acontecendo o pior. Né? Pode ser o medo também. Como pode ser também, como a gente vai tocar aqui na Lei Maria da Penha, né? Sobre medidas protetivas, que a medida protetiva fica no papel. Mas o agressor, ele caminha, ele anda, ele se movimenta, a pessoa não tem um amparo, né? Sim. Acredito eu, mas quem fala são vocês. Bom, contribuindo também um pouco com o assunto aqui, como tu mesmo falasse, Astro, eu sou produtora do Bloco do Mapa. O Bloco do Mapa é um bloco de carnaval que surgiu em 2016. Muito bom, Mas muito o Bloco gostoso. do Mapa ele vai além do carnaval. A gente faz várias ações sociais em várias áreas de vulnerabilidade social da cidade. Então, a gente tem muito contato, assim, né, com mulheres que realmente sofrem violência psicológica, violência física, financeira. E, na maioria das vezes, elas nos relatam que, se elas forem denunciar, né, quando elas voltarem para casa, elas vão ser agredidas. Não vai estar lá, né, a delegada, não vai estar lá a Jaqueline, não vai estar lá as pessoas para defendê-la, né? E ela depende daquele marido. Então, na maioria das vezes, por isso que não tem esse relato. Ela prefere sofrer para ela sozinha, na maioria das vezes, sem ninguém saber, mãe, pai, irmão, ninguém sabe, mas ela fica ali sofrendo essa violência. Ainda bem, né, que está sendo denunciada, que a maioria das mulheres aí que estão nos assistindo, que possam estar pegando um pouquinho aqui do que a gente está falando e possam instruir outras mulheres, que existe uma delegacia de mulheres, que elas... É 24 horas, né? Sim. Né? A delegacia... tem um abrigo também de acolhimento das mulheres, existe hoje na cidade uma coordenadoria das mulheres, existe um centro, né, de mulheres também. Então, procurem os direitos de vocês. Para quem não sabe, eu trabalho na assistência social, até pedi para que não colocasse ali, né? Deixa eu colocar, depois tirei. Mas eu trabalho na assistência social e lá tem toda uma promoção voltada para as mulheres, né? Mulher que não quer ir direto na delegacia, pode estar procurando as meninas lá da coordenadoria ou do Centro da Mulher, que vão ser muito bem atendidas e bem encaminhadas. Interessante. Agora eu vou seguir contigo, tá? Eu estava lendo hoje... E as mulheres negras ainda são as mais vítimas do feminicídio no país. Que fatos atribuímos a este caso? Olha, Astro, pegando esse gancho que eu peguei. Tipo, as mulheres negras são as últimas a chegar. Quando todos já chegaram, nós somos as últimas a chegar. E a gente está lá sem estudo, sem alimentação, né? A gente está lá sofrendo a violência do marido, muitas vezes de vizinho, de amantes, né, dos maridos, né? Então, eu acho que é tudo isso. Então, ela vai sofrendo. Chega uma hora que ela explode. E nesse explodir aí, dá todo esse choque de conflitos que leva ao feminicídio. Então, basicamente, eu acho que é isso. Nós, mulheres negras, não termos, né, políticas públicas suficientes para que a gente consiga ir saindo aos poucos, né, desse acontecimento de vários feminicídios que acontecem. É isso aí, gente, é triste, né? Mas agora, então, temos uma grande amiga que mandou um vídeo para nós, que é a Mariana Rochefort, que é sobre, né, o Dia das Mulheres. Então, nós vamos ir agora com o Yuri, lá da técnica. Oi, Astro, aqui é a Mari, passando para desejar um feliz Dia das Mulheres para todas nós, mulheres guerreiras, batalhadoras, mulheres chefes de família, mulheres empreendedoras. A mulher de ontem e a mulher de hoje. Um beijo. Olha que linda, a nossa amiga querida, maravilhosa, fantástica. Ela é uma luz, né? Filha, né? É que filha de quem? Da doutora Flávia Rochefort. E a Mariana. Mariana é administradora,
é life coach, nutricionista, empresária, proprietária da clínica Biotipo e Empresas. A Mariana trabalha muito. Obrigado, Mariana, por essa contribuição, que foi muito, muito, muito importante aqui para nós. Gente, vamos seguir, então, conversando mais um pouco aqui. Eu quero perguntar para a doutora Ana, você acredita que um dia a violência contra a mulher possa desaparecer? Ou reduzir? Na tua opinião, com tanta luta, com tanto questionamento, pode falar. Olha, Astrodildo, a violência contra a mulher, ela tem uma correlação ligada à educação. Eu entendo que a mulher ela é violentada, né, de todos os tipos de violência que eu falei, a sexual, a emocional, a violência física, financeira, porque a mulher, ela ainda, em relação ao homem, ela é hipossuficiente. Então, nós tendo políticas sociais voltadas para a mulher, e a mulher sendo educada para ela se empoderar, ela ocupar os espaços de poder, eu acredito que tem que se extinguir. E outra coisa importante é a educação das meninas, né? Sim. E dos meninos. Então, a mãe, ela é educadora do filho. Então, não pode se admitir que uma mulher, né, ela vai educar o filho sem ensinar que ele tem que ter respeito pela mulher também. Sim, já começa lá. Em casa. Formadora dos em homens. casa. Mas eu acredito até que na escola possa existir também, né, dentro do currículo, sobre uma educação para a vida, criar um título, né, educação para a vida, mas porque nasce ali. Porque é muito fácil, né, ou geralmente o pai dizer, minha filha vai sair hoje, vai para a boate. Não, não vai. Meu guri vai. Chegou de manhã, que bom, chegou de manhã, não sei o quê, está dormindo. Então, ainda existe bem forte machismo nisso aí, né, gente? Sim. É bem forte, e dentro dessas ameaças, né, tem muita ameaça velada. Né? Então, para citar alguns, que são muitas, para até chegar no feminicídio, enfim, é importante que cada uma das mulheres possa divulgar o que acontece, o que pode vir a acontecer, porque são detalhes que parecem, em muitas situações, parecem os ciúmes, parece que ele se importa comigo. Vai sair com este colar? É realidade. Vais usar um decote? Comigo tu não sai de saia curta. Vais colocar uma roupa colorida? Então fala no microfone que a gente são muitos, né, detalhes micro que vão crescendo, e a mulher vai se anulando, se encapsulando, né, e perdendo a força dentro daquela relação, dentro daquele contexto, de poder se manifestar, e o medo também, né, de já ser agredida além daquilo. Né? Ou então, não, vai para a cozinha. Enquanto tu estás cozinhando, eu vou trabalhar. Vai fazer tal coisa. Ou enquanto tu faz tal coisa, depois eu vou lá e eu te pego. Que horas tu vai? Tens reunião? A mulher tem reunião? Só homem tem reunião, mulher não tem reunião. Vais para onde? Então, assim, são tantas falas, né, que calam muito, né, machucam muito a mulher. Sim, são sinais, né? São sinais que o homem vai dando assim, né, com o seu dia a dia, assim, juntamente com a mulher. Eu fui casada há 19 anos, Astro. Né? Eu estou no segundo casamento. Eu tenho 3 filhos do primeiro casamento. Então, quando começou a dar os primeiros indícios de ciúme, de fazer fiasco na rua, eu digo, olha, somos muito amigos, assim, né? Meu primeiro relacionamento, somos amigos, mas quando ultrapassa o limite do ciúme, chega, entendeu? Nos damos muito bem, mas a relação,
homem e mulher, casamento foi cortada. Então, a gente precisa, né, dar um basta para que não aconteça coisas piores. Então, de repente, se eu tivesse continuado naquele casamento, no primeiro casamento, com o pai dos meus filhos, hoje talvez teria acontecido outras coisas, porque iria além do ciúme, né? E daqui um pouco já não ia usar a saia curta, já não ia poder botar o batom, não ia poder dar o meu sorriso. A discussão na hora do almoço, a discussão na hora da novela, ele já veio um tapinha, e diz que um tapinha não dói, mas dói. Dói porque é uma agressão, né, doutora Ana? E a importância disso também, esse ambiente familiar, a mensagem que é passada para os filhos, né? E, doutora Flávia, a tendência de muitas vezes das crianças repetirem o comportamento dos pais. Então, o pai que é abusivo, que bate, muitas vezes o filho vai repetir. Ele repete. A mãe que é submissa, que não se impõe, que aceita viver naquele ambiente de desconforto, de violência, a menina vai procurar, vai repetir. Vai repetir o padrão. É um ambiente agressor, na verdade, né? Sim. Em que as crianças estão naquele meio em que a agressão, o tapa, uma palavra maldita, né? Passa a ser normal. Passa a ser natural. E tem situações assim bem interessantes que meninas ou já adolescentes, enfim, acham estranho quando acostumadas, habituadas nesse contexto. Mas eu falei com ele, eu disse, ele não disse nada. Ele nem brigou. Realmente. Porque ela está acostumada dentro daquele, está esperando que haja uma agressão. Né? Então, essa coisa, assim, realmente tem que ser, por isso que eu repeti, da gente de levar a informação, a gente tem que levar a informação de como que é esse lado do abuso, né, da invasão, que despersonaliza, total. É o ciclo vicioso que precisa ser quebrado. Verdade, gente, é isso aí, realmente. Por isso que eu acredito que nas escolas, todas as escolas têm que ter psicólogos, gente, tem que ter, né, para atender aquelas crianças, atender os pais que chegam ali carentes, para ajudar a construir realmente vidas, né, gente, de verdade, né? Melhorar as pessoas, os traumas, contribuir com os traumas. A doutora Angélica aqui, que é da Vara de Famílias, né, e como tu vê toda essa situação? Agora está vendo que agora são famílias, né? Gente, antes era a vara de família, agora mudou. Das famílias. Por que das famílias agora? Olha! Porque existem várias formas de famílias. A gente até já comentou, né, em outras oportunidades sobre isso. Mas eu acho que é sempre bom a gente esclarecer e clarear essas situações. E aí vem a parte da educação, né, que a gente estava falando agora. As próprias escolas, ainda hoje em dia, né, ainda tem um pouquinho de retenção com relação a isso. Então, numa reunião de pais, por exemplo, eles estão esperando aquele clichê, né? O pai e a mãe, homem e mulher. Então, onde chegam numa reunião de pais, onde tem duas mulheres, onde tem dois homens, já é visto de uma maneira diferente. Mas eu acho assim, que o que evoluiu nisso? As próprias crianças. Elas estão aceitando isso naturalmente. Muito bem, é verdade. Elas estão dando lições para os pais. Crianças de 7, 8, 9, 10 anos estão, né, no momento onde elas percebem uma discriminação, elas chamam a atenção e puxam a orelha dos próprios pais. Que maravilha! E até mesmo quando o pai descobre a sexualidade, a opção sexual do filho ou da filha, né? A gente que aí já quer mandar embora de casa, quer reprimir, diz tanta coisa, aquele filho já não é mais visto como era antes, né? Todo aquele sonho, todo aquele desejo. Parece que tudo era só o sexo da pessoa. Que a pessoa não tem mais nada, que a pessoa não tem cabeça, que a pessoa não pensa, que a pessoa não age, que a pessoa não trabalha, né, que era só ali a condição sexual. Sim. Mas é isso aí, gente. Por isso que agora, nós falando de tudo aqui nesse bate-papo, né, para relaxar o pessoal de casa, essas mulheres estão tudo tensas, gente, guria. Olha aqui, vão agir, vão procurar, sabiam? Não fique de braços cruzados, tá bem? Procure uma grande amiga, se você não quer ir sozinho, uma pessoa boa, vá conversar, né? Não fique aí na agressão, você tem que andar. Então, por isso que agora eu vou falar assim, do filme, né?
Doce Final, agora eu vou pedir para ele colocar ali, chama-se Doce Final, a doçura de um homem até o momento em que seu ego é ofendido. Gente, vamos ver, de Eduardo Amaro. Gente, viram? O que vocês acham desse título, hein? Vocês pensaram, hein? É Doce Final. Eu vou deixar as meninas falar, porque eu sou muito amiga do Mister Negrinho. Eu participei já de vários documentários dele, vários vídeos. A minha filha, o Mapa, também participou. Fui convidada para participar dele. Eu ia ser a confiança, mas aí, como nós mulheres somos dona de casa, trabalhamos, cuidamos da agenda de marido, eu tinha a agenda do Mapa e não pude, infelizmente, participar, mas apoiei ele, né, ali no filme. Mas eu vou deixar as meninas falar um pouco, porque eu sei todo o contexto do filme, sei o porquê, entendeu? O título, claro que a gente não viu todo o filme, a gente não vai poder entendê-lo, mas o título, o que vocês acham desse título? É um título realmente... Doce Final, começa por aí. Pois é. Até mexer com o ego, né? Exato. De um homem. O ego, exatamente. Mexer com o ego é mexer com a essência, né? Sim. É mexer com aquela parte mais delicada, né? É verdade. Que tem os dois lados, né? Vamos botar assim, pontos fortes, pontos fracos, tem todos os lados. Então, realmente, ali há de ser fantástico, né? Sim, é uma mistura de sentimentos, né, que foi tomando esse homem daqui um pouco. Eu não posso contar. Não, Não pode falar, precisa não pode falar, pessoal de casa. Nós gostaríamos de uma ouvir. mistura, porque tem a alegria, tem a confiança, tem o ego, tem vários sentimentos conversando com ele nesse filme, né? Então, um ato, uma ação que ia acontecer contra uma mulher e ele repensou e não fez. Né? É bem o que nós estamos falando aqui, mas creio que quando sair aí o filme... Vai ser lindo, né? Ele vai vir aqui. Não, vai vir aqui, vai falar. Tem cenas no Pontal da Barra, tem cenas aqui no Centro Histórico, no Quartier. Então, assim, ó, tá muito lindo. Todos os trabalhos do Mister Negrinho são maravilhosos. Assim, o fazer cultura dele é fenomenal, assim, né? Que maravilha. Não é porque eu trabalho junto, mas é porque é perfeito. Pode estar olhando lá no YouTube, é maravilhoso. Que maravilha, gente. O trabalho gente. dele é fantástico, eu conheço já há bastante tempo. Eu não sei precisar, mas deve fazer uns 7, 8 anos que ele começou com a fábrica de chocolate, a Fábrica dos Sonhos. E eu tenho um evento, né? Sim. Era o Réveillon das crianças, né? 25 anos, completou esse ano. E ele fez a abertura do evento e foi assim fantástico, né? As crianças, né? E não só as crianças, todas as pessoas interagiram e ele tem uma riqueza, né, cultural e artística sensacional. E vocês acham agora, né, que os homens se arrependem do que fazem, pelo que ela colocou ali? Vai só para a doutora Ana, se arrepende? Que ela estava colocando ali, que o momento de alegria é que ele poderia ter acontecido, depois ele voltou atrás. É difícil se ver o perfil dos homens, né? É muito difícil, né? Eu acho difícil ver o perfil dos homens, porque não existe pesquisa no comportamento. Geralmente existe a pesquisa no comportamento das mulheres, mais do que dos homens, né? Tá bem. Mas já fica uma dica, né, para que a gente faça uma pesquisa em relação aos homens, né? É verdade. Se não se tem dados, vamos buscar esses dados. Sem dúvida, é verdade. Sem dúvida. Porque é muito comum um psicopata, por exemplo, conviver naturalmente na sociedade. Ele literalmente está entre nós. Porque ele sabe levar, ele sabe conquistar, ele sabe seduzir, ele sabe planejar,
Ele sabe organizar, ele lê a tua forma E ele de faz que agir. perdoa facilmente, Com né? certeza, é Aquele um sorriso, gentleman, como se nada tivesse encantador. acontecido, e a pessoa está carente, plof, né? Se entrega. Então, E é isso, verdade, para gente. nós, sem sombra de dúvidas, né? Para todos Da nós. natureza da mulher, né? Sim, claro. Que maravilha, é uma gente. ameaça. E tanto, né? Por isso então, que a mulher- É importante mesmo a análise de perfil, né? Por isso que a mulher e todo ser humano precisa rezar, precisa ter fé, precisa buscar Deus, precisa buscar as suas origens, seja as que forem, mas buscar quem lhe rege, quem lhe domina, quem lhe faz bem, para poder ter forças e tocar a vida. Por isso que agora eu vou chamar o quadro, né, Literatura, Poesia e Artes, com Jefferson Dickman. A gente tem que fazer um bico para falar, né? Tão chique que ele é. Jefferson Dickman, que está em Portugal e rezando para todos nós lá da Igreja de Fátima. Olá Pelotas, olá São Lourenço do Sul, olá Zona Sul, olá Brasil. Eu sou Jefferson Dickman e estou aqui na coluna Literatura, Poesia e Artes, dentro do programa De Frente com Astro, do meu amigo Astrogildo Pinto. Hoje eu estou aqui falando com vocês diretamente de Fátima, em Portugal. Respeitando todos os credos e as religiões das pessoas, estou aqui hoje no santuário de Nossa Senhora de Fátima, onde, segundo consta a história, no dia 13 de maio de 1917, Nossa Senhora apareceu aqui, nesse local, para 3 crianças, 3 pastorinhos de ovelha. Elas eram Lúcia, Francisco e Jacinta. Todos eles crianças ainda, e segundo o que eles disseram, na época apareceu para eles uma senhora mais brilhante que o sol, que foi nesse local que se chamava e se chama ainda a Cova da Iria. Nossa Senhora teria pedido a eles que rezassem o terço diariamente, de que todos os dias rezassem o terço pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pela penitência do mundo e pela oração em si. E aqui, nesse local, reúnem-se todos os anos, especialmente no mês de maio, milhares de pessoas que vêm de vários países do mundo inteiro celebrar a fé e pedir as bênçãos de Nossa Senhora de Fátima. Eu posso dizer a vocês que, estando aqui nesse local, se sente uma paz, um clima ameno, um clima realmente de paz. Religião, fé, realmente vale a pena. Quem ainda não esteve aqui e que desejar estar, vale a pena. Venha a Fátima e reze aqui um terço, pois a gente percebe que realmente Nossa Senhora está aqui. Como nós falamos de arte, eu não posso deixar de dizer que nesses últimos dias a minha cidade aí de São Lourenço do Sul está movimentada. No final de semana que passou, do dia 5, nós tivemos aí o Lagoa Folks, reunindo vários Fuscas, várias Kombis, vários carros mais antigos, e que realmente reuniu os aficionados por carros antigos. E nesse final de semana agora, entre os dias 10 e 12 de março, nós estamos tendo aí o Moto Lagoa, que é um evento que reúne motociclistas do Rio Grande do Sul inteiro e dos países vizinhos, Uruguai e Argentina, onde tem muito rock, muita exposição de moto, muitos acessórios de moto,
tudo para os aficionados dos veículos de duas rodas. Então, o que nós teríamos para falar para vocês hoje seria isso. E hoje eu diria que é um quadro muito especial, pois nós estamos aqui diretamente do Santuário de Fátima. Como vocês podem ver, essa beleza, e eu quero tentar transmitir a vocês um pouco dessa fé, um pouco dessa paz, e eu vou aqui, aproveitar já que eu estou aqui, rezar por todos nós, para que os enfermos recuperem a sua saúde, para que nós todos tenhamos fé e que Deus e Nossa Senhora nos abençoe, nos proteja e olhe por todos nós. Eu sou o Jefferson Dickmann e estou aqui hoje falando diretamente de Fátima, Portugal, dentro do quadro Literatura, Poesia e Artes, no programa De Frente com Astro do meu amigo Astrogildo Pinto. Um abraço e até a semana que vem. Até lá! Oba, maravilha, gente, lá da Igreja de Fátima. Muita oração, muito amor, muita paz, muita luz para todos nós, muita luz para este mundo, muita luz para as mulheres, né, que estão precisando bastante, né? Muitas mulheres precisando desta luz, deste carinho, deste apoio, precisando dos órgãos públicos, precisando de mais políticas públicas também. E por falar em políticas públicas e tudo mais, gente, e eu quero agradecer, antes de tudo, né, agradecer o Jefferson Dickmann por este carinho. Eles estão assistindo lá em Portugal, o fuso horário é diferente, mas eles não dormem. O grupo deles, sem assistir aqui o programa De Frente com Astro. Obrigado, Jefferson. Um abração para toda a família aí. E a gente, como nós estávamos falando, é muito complicado, tudo, né? E nós comentávamos também sobre o homem, né? Onde esse homem foi criado, onde o agressor foi criado, como é que é a vida desse, como é que foi a infância? E a doutora Ana pode colocar para nós. Eu estava comentando anteriormente da falta de pesquisas do perfil do agressor, né? Porque ele muitas vezes mulheres, né, tem para as mulheres, mas não tem para os homens, né? Porque realmente às vezes ele é um agressor, mas ele foge, ele some. Os dados que são feitos baseados no que a mulher vivenciou. E aí nós estávamos conversando por trás aqui, né? A importância de muitas vezes então fazer essa pesquisa com a família. Ver como foi quando era criança, o que fez com que ele ficasse assim, né? E também, assim, se esta agressividade ela é uma coisa natural, porque foi aprendida através da família, ou se tem alguma psicopatia. E aí a doutora Flávia estava falando da psicopatia, né, doutora Flávia? Que pode ser adquirida, né, no desenvolvimento, né, tem as etapas do desenvolvimento infantil, via de regra são adquiridas nos primeiros anos de vida, tá? Depois a gente costuma chamar a fase de latência, que é quando ingressa na escola e começam os interesses voltados para a aprendizagem, e na adolescência, então, que aquilo tudo ficou adormecido, sai em forma de sintomas, atitudes, agressões, já é aquele que vai brigar na escola, é aquele que empurra o outro, né? Enfim, são várias situações, vai depender coisas muito pequenas, do ambiente. Começam ali com coisas pequenas e vão expandindo, vão tomando, né, porte grande. Então, pode ser do contexto familiar e pode ser adquirido no decorrer, depois, ou já existir e desencadear futuramente. Realmente, né? Quando eu também estava, foi muito debatido agora no Dia da Mulher, muito sobre o abuso, né, no transporte público. Foi muito debatido, né, gente? O que vocês têm a dizer sobre isso? De que forma se pode sanar isso, pode se movimentar isso? Se existe alguma maneira? Eu ouvi até que vão querer que exista uma prisão, eu não sei bem, né, vocês são da área de direito, não sei se eu entendi bem, que eu tava, foram vários documentários que eu li a respeito, né? Um deles parece que dava de 2 a 3 ou de 2 a 5 anos, né, em caso desse tipo de abuso nos ônibus, no transporte coletivo, que tem acontecido muito com as mulheres. Sim, na verdade, sempre a gente sempre a mesma coisa, tem que haver a denúncia, né? E as próprias pessoas, por exemplo, no transporte
transporte coletivo, o que a gente tem percebido é que as pessoas estão mais atentas também, né? E não estão deixando para lá, como se diz, né? Foi só um empurrão, foi só uma passada de mão, e deixa para lá, não vamos nos incomodar. O assédio, né? O assédio é crime. Então, é crime e as pessoas estão mais unidas nessa situação, né? Inclusive, teve uma reportagem em que pararam o ônibus, trancaram as portas do transporte coletivo, do ônibus, e tiraram o agressor de lá, chamaram a polícia e ele saiu Parabéns, preso, né? Tem que ser Excelente, assim. excelente. Excelente, gente. Inclusive, algumas cidades lá para cima, não sei dizer agora exatamente qual cidade, parece que no próprio coletivo tem o botão que aciona a Brigada Militar quando acontece esse ato dentro do coletivo. Então, assim, estão se equipando assim a favor da mulherada, né? Nós estamos, e quando a gente diz que as mulheres, a maioria não denuncia, tem essa minoria que está se fortalecendo, né? E mostrando que através delas outras mulheres podem se fortalecer também. Que interessante, né? Eu também me comentaram algumas vezes, ou aqui no programa mesmo, que tiveram várias pessoas, que parece que tem um aplicativo, né? Que a mulher... Quem quer falar sobre esse aplicativo, que eu não entendi bem ainda? Sei que existe um aplicativo, né? Te lembras, Angélica, no dia da minha posse, que se apresentou um casal falando do aplicativo, é um aplicativo... Até surgiu, seria interessante trazer esse casal aqui. Que bom, ótimo. Porque ele, na realidade, o rapaz, é um casal que criaram esse aplicativo, ele parece que a irmã foi abusada. Tá? E ele criou um aplicativo na qual tu tens no celular, e o celular, tu acionas, tu entras nesse aplicativo, e no aplicativo tu vai colocar quais são as pessoas que vão te acompanhar via online. Que interessante, eu vi algo sobre... Que então, bom estar explicando aqui. O aplicativo, ele tem... eu estou explicando superficialmente. Claro, mas vamos trazer, vamos convidar esse casal para vir aqui. Eu acho interessante fazer, porque é assim como se fosse o programa, o aplicativo, aquele Maps. Então, por exemplo, se eu digo assim, eu estou indo para a Universidade Católica de Pelotas, tu colocas ali. Na medida em que tu pegasses um Uber, e o Uber, ele toma uma direção contrária, o próprio aplicativo aciona, sem tu fazeres nada, os familiares que estão ali registrados. É bem interessante o aplicativo. Muito interessante. Não, depois eu quero contato para nós trazermos esse rapaz aqui. Mas, gente, como o Dia da Mulher trouxe coisa. Mas não é só o Dia da Mulher, é todos os dias. Só que nesse dia é um dia mais específico, né? É um dia que todos os canais, os jornais se dedicam, né, à mulher. Então, eu fiquei muito assim preocupado com a saúde da mulher. Com a saúde da mulher. Então, ali sobre as consultas, sobre o SUS, que ela está fazendo gestão no SUS. Agora acontece muito câncer de mama, câncer de colo, né? E também uma doença que atinge, de cada 10 mulheres, uma, que é endometriose, que é algo que as pessoas têm uma dificuldade de descobrir. O profissional tem que ser muito bem preparado. Eu vi depoimento de muitas mulheres que elas achavam, até atrizes, achavam que era outra... As cólicas menstruais, a dor que sentia, achavam que eram... E nos médicos eles diziam que eram outros problemas, né? Que é muito difícil descobrir sobre a endometriose. Então, vamos começar, então, com a doutora com a Jaqueline, minha grande amiga, cientista. Bom, Astro, eu vou aproveitar o teu gancho da saúde e vou fazer um convite, tá? Claro. Dia 16 agora... nós temos na Câmara de Vereadores, no plenário, nós temos às 18 horas, eu não me lembro direitinho, mas acho que às 18 horas eu vejo ali direitinho, depois das minhas anotações, e te passo depois. Ai, que bom. Mas, passa pessoal, mesmo, vou colocar nas nossas redes. Dia 16 tem lá, né, uma conversa com mulheres proposta pela vereadora Miriam Marrone e o vereador Carlos Júnior, tá? Sobre fibromialgia, tá? É um debate de fibromialgia, né, que nós vamos estar lá conversando. Então, todas as mulheres estão convidadas a estarem conosco lá no dia 16, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores. Conversar, são várias coisas que vão acontecer nesse mês de março. Dia 14, amanhã, foi institucionado, né, o Dia da Marielle Franco,
e amanhã, que é a violência política, né, que muitas mulheres sofrem, muitas candidatas sofrem, e a gente acha que está muito distante da gente, né? Em 2020, nos pleitos municipais, foram 98% de mulheres negras foram violentadas politicamente. E quando está lá longe, a gente acha que não acontece, mas este ano eu sofri violência, né, política, assim, fiz um BO, mas que triste. Né, fiz um BO, mas aí acabei não representando esse BO, porque daqui um pouco a gente sabe que tudo vira contra a gente. E aí que a gente falava, né? Não Mulher tem a negra, segurança. pobre, periferia, tu entendeu? Tu não sabe se a estrutura vai, né, te segurar juntamente contigo, mas fiz o boletim de ocorrência, né? Então, as coisas estão muito ainda distantes, como eu digo. Dia 14, que é amanhã, dia de Marielle Franco, vamos estar ali no Chafariz, aqui no Chafariz do Centro Histórico de Pelotas. Então, ali a gente vai estar fazendo uma caminhada, um ato, né, pela não violência, né, contra as mulheres na política. E dia 20, já estou aproveitando e dando todos os convites aqui, que é para não esquecer. E dia 21 de março, eu faço parte da comissão de reestruturação do Conselho Negro da cidade de Pelotas. Então, dia 21 vai ser dada a posse aos conselheiros, ao qual eu faço parte. Tá? Dia 21, às 19 horas, no Clube Cultural Ficaí. Toda a comunidade em geral, não somente negros, brancos, negros, amarelos, pardos, indígenas, estão convidados para estarem lá conosco, para conhecerem os conselheiros que vão trabalhar em prol da negritude de Pelotas. Que lindo, que bonito. Sensacional. E como eu colocava ali para vocês, o que acontece? Acontece que a mulher de baixa renda, para consultar é uma dificuldade, para conseguir um encaminhamento é muito difícil. Tem pessoas que câncer, gente, já avançando, levam 3 meses, 4 meses, 1 ano para conseguir fazer um exame. Eu tenho conversado com muitas pessoas, Pelotas, também do Capão do Leão, né, que elas entram na fila com sintomas da doença, já com a doença, mas quando elas vão fazer o exame, já às vezes é muito tarde. Então, eu acho que isso aí também é algo de políticas públicas, né, que não sei, eu já falei de vocês, eu estou só complementando, porque isso aí é muito, muito, muito sério. Tem mulheres que sofrem, como essas mesmo que ele colocou, que era endometriose, outras doenças, fibromialgia, e não sei, e as pessoas não têm como saber. Tomam um remédio que um indica, se automedicam para passar aquela dor, né? Então, o que vocês acham que deve ser feito? Às vezes eu penso, é uma campanha grande na televisão para essas mulheres, é uma campanha enorme nas ruas, nas rádios, em todas as mídias, para incutir, né, nas pessoas. Agora eu quero ouvir vocês. Nessa área, eu coloco assim, há 15 anos que eu atuo como psico-oncologista, né, e especialista em doenças autoimunes. Então, essa questão das doenças, fibromialgia, enfim, e o próprio câncer, elas são de muito, muito difícil diagnóstico. O diagnóstico, até chegar no diagnóstico diferencial, tem que ter uma série de fatores sendo repetidos, enfim, até poder completar esse diagnóstico. E por consequência, né, o atendimento acaba demorando bastante. E o tratamento também, né? Então, assim, o que se poderia fazer? A gente tem prevenção de câncer, de mama, de colo de útero, a gente tem a época da campanha, né, e tudo mais, mas outras doenças também precisam, porque são doenças autoimunes. Então, assim, o que é o autoimune? O autoimune é a base emocional. Né? Sim, então, lógico. A gente precisa também saber o que nós temos por trás do nosso sintoma. O sintoma já diz o nome, é o que eu sinto, é o que eu posso mostrar que eu sinto. Claro. Então, qual é a raiz desse sintoma? Né? Então, eu acho que muito de, como tu falasse, campanhas, informação, leitura. Nas UPA, nos postinhos, né? Nos bairros. Em todas as escolas, porque vai conscientizando, né, a pessoa, né? E vai encorajando também, né? Vai dando coragem, porque
Então, às vezes, a pessoa não tem dinheiro. Hoje eu fui num posto lá, e tinha uma pessoa assim, muito triste, cansada, suada, veio de longe para buscar um remedinho. Então, essa pessoa é uma pessoa que às vezes não tem um conhecimento, né? Aí chega no postinho, na UPA, não tem nada que diga, né? Só atende ali, volta para casa com aquela dor, com aquele sentimento, né? Que às vezes pode ser o emocional que está abalando, que está afetando tudo. Então, por isso que eu acredito, gente, que tem que ter uma campanha mais forte, uma campanha de respeito, né? Uma campanha que todo mundo veja, né? Todo mundo possa entender. Né? E é fácil. E tem outras doenças, assim, aparentemente mais comuns e que são na mesma dimensão, como a artrite, artrose, a própria endometriose que tu falaste agora, né? Aí já fazendo só um parêntese da questão da mulher, né? A questão da mulher no trabalho, ela tem a TPM, ela tem a questão do período menstrual, ela tem todas as alterações de humor e tudo mais, né? Ela tem o período pós-menstrual, que às vezes é muito mais doloroso do que a pré-menstruação. Então, são tantos fatores assim que entram no trabalho, na mulher, na saúde e tudo, que precisam cada vez mais. Eu acho que informação. E importante, né, doutora, é que as mulheres procurem as unidades básicas de saúde antes que aconteça o fato, né? Elas podem prevenir. Né, isso é interessante, a prevenção, que procure as unidades básicas de saúde ali do seu território. Né? Isso é interessante, não esperar a doença chegar. Exato, a prevenção, exatamente, é o principal. Né? A prevenção, né? Por isso que eu digo, a gente precisa do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, de todos os órgãos, né? Este apoio realmente de muita força, porque a gente vê muita tristeza nos bairros, muitas crianças também, né, como pediatras, como, né, hoje eu vi uma mãe tão carinhosa, sabe? Eu fui no postinho, fui lá levar uma pessoa, um amigo meu, e vi uma mãe tão carinhosa, bem humilde, mas ela passava um amor tão bonito para aquela filha, sabe? Ela pegava, ela abraçava, ela tinha ela botava a guriazinha para caminhar, bem pequena, devia ter 1 ano e meio, 2 aninhos, e ela se encantava assim, sabe? A gente olhava para ela de longe, assim, ela encantada com aquela filha. Então, isso é tão bonito, né? É tão lindo. Por que, gente, eu falei isso agora? Que tem mães matando os filhos. É isso aí, gente. Mulheres matando os filhos. Isso aí, gente, matando os maridos, né? Aí são mulheres adoentadas, né? Aí são mulheres onde o psíquico, acho que né, pode falar, a patologia. Além da patologia, a gente tem muito uso, né, de drogas, né? Então, isso também leva a muitos outros casos. Mas, realmente, é muito, muito preocupante. É muito preocupante. E isso também, assim, a gente se pudesse acompanhar já no momento em que a mãe vai levar a criança ao pediatra, que também haja uma anamnese, uma avaliação desta mãe, né, como que é atendida esta criança, né, todos os dias, como é que ela mama, como é que ela acorda, como é que ela se alimenta, né, a higiene, principalmente. E é um trabalho que falta, né? As vacinas. Eu não vejo isso acontecer. A rede precisa funcionar. Se a rede funcionar desde a primeira infância melhor, né? Se funcionar dali até o final, se a rede funcionar, vai tudo. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem, né? Porque realmente isso entristece a gente, né? Entristece o país, o mundo, porque a gente vê a miséria, a tristeza, a falta de cultura, a falta de conhecimento. E, às vezes, lá onde a gente vê aquela pessoa humilde, a pessoa tem conhecimento. Só que a pessoa não tem quem dê as mãos. O Astro, aí não adianta. É como nós estávamos falando antes, né, em relação aos homens. Os homens dão sinais, né? Sim. As crianças também dão sinais, né? Se é a mãe, os avós, o pai pode, né, estar detectando. Se é o pai, os avós, a mãe pode estar detectando, porque aquela criança vai mudar. Ela vai mudar o modo dela de ser. Então,
tem uma maneira de detectar, sim, né, quando a criança está sofrendo qualquer tipo de abuso. Ah, realmente. Realmente. Tem, a criança ela tem inúmeras formas de demonstrar, né? Inúmeras. Vai desde o bebê que chora uma noite inteira, né? Ou Sim. que durante o dia não quer comer, ou que pega a papinha e atira longe, ou que morde o coleguinha. Quer dizer, toda e qualquer atitude que uma criança toma que seja um pouquinho diferente daquilo que seria o habitual é de chamar a atenção, sim, né? Então a criança ela se expressa e muito. Muito. Desde o xixi na cama também já é um indicativo. Realmente. Né? Então a gente tem muito. A criança é muito rica para a gente trabalhar. Né? Mas é uma pena, né, que faltam médicos nos postinhos geral. Né? Não estou falando de Pelotas, estou falando em geral, que a gente vê na TV, São Paulo, é aquela cidade para o Maranhão, Nordeste. Né? E ter um psicólogo é muito difícil num postinho. Tem um psiquiatra, é raríssimo. O psiquiatra encaminha, quando ele vai atender, a pessoa está gravemente, né, alterado por isso. Então, essa realmente é uma das mudanças que tem que acontecer bastante. E a tua própria formação, né? Claro. Quer dizer, o pedagogo, né? A pedagogia clínica, poder reabilitar, poder acompanhar, Realmente. poder reeducar, né? A gente poder fazer uma orientação à família e persistir nesse trabalho, né? Então, isso tudo está aí à disposição, precisa funcionar. Verdade. Funcionar a rede. Vamos perguntar agora à doutora Angélica, mas todas podem responder. Está sendo assim muito discutido, parece que tem um projeto pela Câmara, né, que está, eu não sei se já foi sancionado ou não, sobre distribuição de absorvente às adolescentes e às mulheres nas escolas, nos bairros. O que tu acha da ideia? Não, a ideia é válida e eu acho que já poderia já há mais tempo já ter Verdade. sido implementado. Inclusive, assim, muitas meninas, né, deixam de ir à aula, né, uma vez por mês, vamos dizer assim, 2, 3 dias, justamente porque não tem condição de adquirir um absorvente. E causa um constrangimento, né? Claro. Então, por conta disso, né? E até porque não existe nem a possibilidade, né? Se não tem, de ir à escola, claro. Né? Então, deixam de aprender e tudo, vão lá, vão ficar com uma falta, porque não existe uma justificativa para isso, para que seja anulada aquela falta. Daqui a pouco de realizar uma prova, alguma coisa, por conta de uma situação de vulnerabilidade financeira mesmo, né, porque não tem condição o pai e a mãe de comprar. Então, é uma coisa assim, bem complicada. Então, hoje, existem algumas políticas nesse sentido. Eu e a Ana, a gente vinha justamente, né, conversando sobre isso, porque a nossa associação, a gente está com alguns projetos nesse sentido também, né, de adquirir um equipamento e para que possamos, né, ajudar também as meninas e mulheres. A associação de mulheres, né? Nesse sentido, não é, Ana? De mulheres de carreira jurídica. Nós vamos vir depois aqui novamente. Olha, que vai ser um prazer. A nossa diretoria todinha, né? Todas Para convidadas. falarmos desse projeto que nós estamos, tá? Com apoio do Sebrae, já faz desde setembro, né, Angélica, do ano passado, que nós estamos com um projeto de elaboração, né? Elaboração de fralda. Vamos ficar só agora. Eram fraldas geriátricas e mais absorventes, mas primeiramente com absorventes, né? E seria em parceria com a prefeitura, com o judiciário, né? Que bom. E quem trabalharia para a construção, para a elaboração dessas fraldas seriam as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, elas saem de suas casas, elas não têm como se manter, então trabalhariam, seria um instituto sem fins lucrativos, meramente só com atividade assistencial. Que lindo, que maravilhoso, né? Hoje, quando eu coloquei, né, ali o folder que vocês diriam, o doutor Marcelo, juiz de direito, que já esteve aqui e vai retornar aqui novamente, vai ter um papo com a gente, ele colocou palmas para vocês.
Achei muito Só para interessante. abrir um Claro, parênteses não, aqui, a casa, gancho o sala também. é nossa. Eu também, assim, eu não sei, não tenho muito conhecimento de causa, como se diz, mas ouvi falar também do absorvente ecológico. Não sei se alguém Interessante, né? É interessante. Não ouvi falar ainda, mas achei já Tem já uma começa a ser cidade interessante. do Rio Grande do Sul que está com esse projeto também. Que É bem interessante, né? Agora eu tô escutando aqui as doutoras falarem assim, aí eu vou lá na minha infância e lembro das minhas tias, que nós usávamos o paninho. É exatamente isso. É uma coisa mais atualizada, mas nós evoluímos, né? Assim, evoluímos bastante. Em volta. Não, mas me passou uma viagem assim. Sabe o que eu penso nisso? Desculpa querer te cortar, sim. mas é que assim, isso acontece muito com medicamentos, às vezes. Às vezes, quando uma coisa é tão boa, é deixado de lado. Eu não sei porquê. Né? Mas é para a gente refletir. Tem tantos medicamentos que a gente pensa lá para trás com custo baixo e que hoje não estão mais no mercado. Por quê? A cibalena, eu adorava. Você sabe. Eu corria, né? E o absorvente, na verdade, é ecológico, nada mais é que aquele paninho lá para trás dos avós. Conversando com o secretário de Assistência Social semana passada, né, eu fui conversar uma outra pauta e aí acabamos nas cestas, né, de alimentos. E ele me disse, não, já que até quando a gente tem algumas doações de absorventes, a gente coloca dentro das cestas básicas. Então, é a importância, né, de estar levando para essas mulheres, para essas meninas que realmente acabam faltando à escola mesmo. Vocês verem o olhar hoje, né? Quando que antes iam pensar nisso, né? Que isso atrapalhava, que isso prejudicava. Era até um tabu, né? E Astro, e meninas. E se eu não me engano, tem algum projeto de lei também na Câmara de Vereadores da vereadora Fernanda Miranda em relação ao ciclo menstrual também. Que bom. Né? De repente trazer ela aqui para maiores detalhes, não sei te falar, mas que eu li alguma coisa sobre. Né? Que bom, gente. Então nós estamos avançando, é como eu digo, a gente um ali, uma aqui, que acaba todo mundo se unindo em prol da mesma situação. Quero conversar com as pessoas, queremos esclarecimento, as pessoas vão vir aqui, vão bater um papo, Fernanda Miranda, sabe, nosso espaço é aberto a toda aquela pessoa que vier e trazer uma mensagem positiva, que possa falar sobre suas pesquisas, fortalecendo, né, todas as pessoas, como o idoso também, né, a criança, o jovem, porque vocês veem, os jovens, né, têm se suicidado muito, né, a gente lê bastante, assim como recentemente aconteceu com uma conhecida, muito conhecida, de um grande amigo meu, né, que foi a semana passada, acho que faleceu. Então, isso aí vem assim, também eu acho que isso aí tudo é um desencontro, gente, né? Às vezes, também, o que está acontecendo na vida moderna hoje? O pai, a mãe chegam correndo, cansados, têm obrigações, a filha está lá num quarto, às vezes nem vem almoçar naquela hora, ou o filho está lá escutando uma música, né? Ou está jogando bola, aquilo é só pelo WhatsApp. Então, isso aí eu acho que perde um pouco da estrutura. Sim, as famílias não conversam mais. Né? Uma coisa que hoje em dia acontece muito é tu tá na cozinha, ou tu tá no quarto, ou na sala, o teu filho tá lá no quarto e ele manda uma mensagem. Gente... Isso é complicado. E antigamente nós sabíamos quem eram os amigos dos nossos filhos e nós sabíamos quem eram os pais dos amiguinhos dos nossos filhos. Hoje a gente não sabe mais. Ficou tudo muito online, né? Tudo muito robótico assim. E as crianças também. Não me pega na porta da escola. Eu não vejo a sala dos pais, né? Aí passa, não precisa lá me levar para pagar mico, me levar lá da porta. E Astro, aí nós falando de mulheres aqui, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas nós falando de mulheres aqui, tivemos vários avanços, mas tudo isso eu acho que se deu no momento que nós, chefes de família, saímos de dentro do seio da família, saímos de dentro da casa para buscar o público, trabalhar no público, aí a família ficou, não digo perdida, né? Porque a gente, de uma maneira ou de outra, a gente tenta zelar pelas nossas famílias, mas eu acho que nesse momento é que deu
esse não saber quem é o amiguinho, esse não saber quem é o pai do amiguinho, né? E às vezes a gente tem algumas surpresas, né? É verdade. E isso causa muita culpa na mulher. Gente amada, que pena que nós estamos quase já chegando ao final do terminou. programa. Vocês não perceberam, mas hoje o diretor deu mais um horário a mais para nós. Nós passamos mais 25 minutos. Parabéns, diretor. 25 minutos a mais. Eu digo, eu vou deixar, eu não vou falar. Vamos bater nesse papo. Então, agora nós temos 4 minutos, né? E eu tinha um assunto aqui, mas não sei se vai dar para debater. Não vai dar, mas uma palavrinha rápida, assim, agora não podemos se deter, né? Que, assim, a mulher dona do lar, dona de casa, como a gente fala, né? Essa mulher não trabalha fora, ela não tem renda. E aí eu tinha uma pergunta, que acho que não vai dar para hoje, como ela vai se aposentar? Porque tem homens que dizem, minha mulher não faz nada, fica em casa. Mas aí não tem a louça, não tem a criança. Mas geralmente se ouve muito isso, né? Mas eu vou convidar vocês para virem em uma outra época, em uma outra dia, falar sobre isso, né? Agora as mulheres trabalham em casa, não trabalham? E como trabalham, né? Era isso que eu queria saber. Muito Astro. Então, gente, eu tenho meio minuto para vocês, né? Então, eu gostaria de começar pela doutora Angélica, deixando as suas considerações. Então, em meio minuto, porque já vai fechar nosso tempo ali. Não, bem rapidinho, Tá bom? só para agradecer. Então, esse encontro que foi muito produtivo. Que bom. Muito bonito. Agradeço e estou à disposição para um novo convite. Obrigado, será E agradeço convidada. a minhas amigas e colegas. Doutora Flávia. Agradecer o convite, né? Poder ter conhecido algumas que eu não conhecia e reencontrado outras, enfim. E, principalmente, né, deixar aqui a mensagem que todos nós possamos nos buscar informação, buscar clarificar as ideias sobre toda e qualquer dúvida. Toda pergunta é importante. Então, busque informação. E Viu nós que estaremos lindo? aqui sempre para orientar. Maravilha, doutora Ana. Eu queria agradecer o convite, foi muito agradável, Obrigado, né, eu que esse debate agradeço. aqui. E queria desde já enaltecer o teu programa, a importância desse canal, esse espaço que tem aqui, Que né, bom. de divulgação de conhecimento, esclarecimento, para que as pessoas possam entender as coisas da vida e buscar seus direitos, né, também. Muito obrigada. Que bom, obrigado. Isso aí, Astro, Nossa como as demais cientista. convidadas, cientista social. Viu que chique? Chique, né, Astro? O social nem precisava, que já, nas palavras dela a gente sabia. Né? É verdade. Como as demais convidadas, eu quero te agradecer aqui de frente com o Astro maravilhoso. Parabéns por esse programa, né? Estou também à disposição para outras conversas, outros assuntos, e dizer para todas as mulheres que estão nos assistindo que não existe mal que dure para sempre e nem abuso que dure para sempre, e que tem uma rede preparada para estar, né, atendendo elas. Procurem, não se calem. Que maravilha, gente. Gente, então, vou desejar parabéns à doutora Simone Ramos, que está de aniversário hoje. Né, muitas felicidades. Ela foi a primeira pessoa entrevistada por mim aqui no programa. E também dizer para vocês, agradecer a Mariana, que nos levou para as redes sociais, e dizer para vocês que em breve serão aqui os homens falando sobre o que eles pensam das mulheres. Talvez Que seja no próximo programa. Ótimo, né? Eu acho que tu tem beijo. que falar de homens e de outras mulheres. Isto, beijo e fique com Deus. Até a próxima segunda-feira.